muito alegre eu te pedi o que era meu, partir um sonho tão normal. Dissipei meus bens e o coração também. No fim, meu mundo era irreal. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Mil amigos conheci, disseram adeus, caiu a solidão em mim. O patrão cruel levou-me a refletir, meu pai não trata um servo assim. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Nem deixaste-me falar da ingratidão, morreu no abraço mal que eu fiz. Com festa, roupa nova, anel, sandália aos pés, voltei à vida, sou feliz. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. E aí, dona Jéssica? Olá! Seja muito bem-vinda. Conta pra gente um pouco aí do teu testemunho de fé. Dá-lhe coraçãozinho azul nessa menina querida, um encanto de menina do nosso movimento. Então, boa noite a todos. Eu estou muito feliz em estar participando desse momento. Eu acho que eu nunca imaginei falar da minha vida num canal ou numa TV. Eu nasci no município de Estrela, mas eu moro em Bom Retiro do Sul. Eu tenho um irmão que é mais novo que eu, o Murilo, também é senante do 80º Cenáculo, e nós somos filhos do José e da Rosimari, né, popularmente conhecidos como Rose e Bill. Também são senantes do 66º. Eu tenho muito orgulho de falar da minha família, de falar da minha infância. Os meus pais, eles vieram de famílias muito humildes. Eles se casaram jovens. Quando a minha mãe estava grávida de mim, eles se casaram no civil. E logo depois que eu nasci, eles casaram no religioso. E então eles compraram um terreno naquela época com muito sufoco, muito trabalho, né? E ali construíram a nossa primeira casa, que era uma casa de madeira, uma casa simples. Era tudo muito humilde, mas nunca me faltou o essencial, né? O cuidado, o amor e o carinho. Eu tenho lindas recordações, assim, da minha infância, né? E hoje eu penso que são esses detalhes que ficam guardados na minha memória. Eu nunca me esqueço que o meu pai tinha uma bicicletinha e era com ela que nós nos transportávamos pela cidade. E um dia, a gente estava voltando para casa e estava se armando um tempo bem feio, um temporal. E eu nunca me esqueço do zelo, assim, do carinho dele me proteger naquele momento. Então, essas coisas que eu guardo no meu coração.
São lindas lembranças. Depois de um tempo, eu e meus pais conseguiram conquistar o primeiro carro, era um Chevette branco, nunca me esqueço. E aos poucos, eles foram, né, melhorando, começaram a reformar a casa, começaram a construir de material. E aos poucos, né, as coisas foram melhorando. Bom Retiro, forte é o ramo calçadista. Então, naquela época, eles trabalhavam em fábrica de calçado. Hoje não mais, né? Mas naquela época, sim. E quando, então, eu era criança, eu ficava com os meus padrinhos enquanto os meus pais trabalhavam. E eu não posso deixar de mencionar eles aqui, porque eles eram os meus segundos pais, que era a dona Ledilce Vargas. Eu acho que muito do que eu sou hoje se deve aos meus padrinhos. A minha madrinha faleceu em 2006, eu tinha 16 anos, e foi a maior perda, assim, que eu tive, porque ela, para mim, era uma mãe. E o meu padrinho faleceu ano passado, em agosto. E aí, depois que eu já estava um pouquinho maior, com os meus 8 anos, eu já ficava sozinha em casa. Então, os meus pais trabalhavam, e ai, se a minha mãe chegasse em casa e eu não tinha feito as minhas tarefas, né? Na escola, eu sempre fui, né, uma boa aluna, eu era daquelas de tirar notas boas, e a minha mãe era muito exigente, eu digo isso até hoje para ela, que ela ainda continua exigente. Mas eu também fazia de tudo para não decepcionar eles, né? Então, eu era uma boa aluna, tirava notas boas. E um dia, os meus pais foram convidados para fazer o ECC, que é o Encontro de Casais com Cristo. E ali foi que começou essa minha caminhada na igreja. Eu era criança, mas eu adorava ir com eles nos encontros, adorava brincar com as outras crianças. E aí também comecei a participar do encontro de recepcionistas e coroinhas. Na época, os meninos eram coroinhas e as meninas eram recepcionistas. Então, participar da missa, ir aos encontros todos os sábados, aquilo era uma alegria. Eu me sentia tão feliz que eu passava a semana inteira aguardando esses momentos. Eu fui filha única por um bom tempo. Os meus pais dizem que eles tinham medo de ter outro filho, porque eu chorei bastante até meu 1 aninho. Mas eu me sentia sozinha, eu pedia muito, porque os meus primos tinham irmãos, né? Todo mundo tinha irmãos e eu não tinha irmãos. Então, quando eu tinha 11 anos, no dia 4 de maio de 2001, o meu irmão nasceu, o Murilo. Naquela época, eu fiz a minha primeira Eucaristia, fiz 2 anos de catequese, e daí quero mencionar que a minha catequista era a Fabiana Kuhn. Acho que eu vou falar o nome dela várias vezes aqui. Logo depois, na minha primeira Eucaristia, eu fui convidada para fazer o ONDA, que era um dos grupos de jovens que tinha em Bom Retiro do Sul. O Padre Paulo era antes do Padre Júlio. Então, eu fiz o ONDA em 2001. Eu sempre fui uma criança muito tímida, quietinha. Mas o ONDA, ele me despertou para o mundo. Porque eu nunca me esqueço, eu sentada naquele retiro e eu fiquei lisonjeada com aqueles jovens que falavam de Cristo, da nossa igreja, com tanta garra, com tanto amor, que eu disse que eu queria ser igual eles, que eu queria fazer igual. Então, logo depois, né, nesse período também, eu já comecei a fazer catequese de crisma. 2 anos depois eu fiz a minha crisma, em 2003. E aí, logo, eu já comecei a ser catequista na paróquia. Eu queria muito ser catequista e já comecei desde cedo a ser catequista. Eu fui muito perseverante no ONDA durante longos anos. Eu dei palestra, participava do folclore, fui coordenadora, também fui a timoneira num ano, que é quem coordena o retiro, né? Como nós temos aqui também. Tive essa honra de ser timoneira e eu aprendi muito mesmo nesse período de grupo de jovens. Era só da nossa paróquia. E quando eu estava no ONDA, a gente também levou o ONDA para Teutônia. A gente fez os primeiros retiros de Teutônia para depois eles conseguirem, né, já caminhar sozinhos. Neste período, eu estava terminando o ensino fundamental, né, estudava em Bom Retiro. E aí os meus pais fizeram a proposta de estudar em outro município, estudar em Estrela, no Instituto Estadual de Educação Estrela da Manhã, que é uma escola que tem magistério, curso normal, e podia atuar como professora.
E na época, né, os meus pais disseram que eles queriam que eu tivesse outras oportunidades, porque Bom Retiro, forte era o ramo calçadista. Então, naquela época, era muita gente que procurava a escola, a gente fazia uma prova de seleção para poder entrar na escola. Foi a minha primeira prova de seleção, passei e comecei a estudar em Estrela no ano de 2004. Foram 4 anos de ensino médio, curso normal, e mais meio ano de estágio. Aos meus 17 anos, eu tive o meu primeiro emprego, que foi numa escola de educação infantil em Bom Retiro, uma escola comunitária, e foi a convite da Fabiana Kuhn, ela era diretora na época da escola. Então lá foi a minha primeira experiência, o meu primeiro emprego. Eu trabalhava meio turno e outro turno eu estudava. Durante esse período eu continuava indo no Onda, e eu também participava, acho que eu não mencionei aqui, no CTG. O Onda e o CTG eram tudo para mim, né? Eu dançava no CTG também, na invernada. Por 3 gestões eu fui prenda da entidade, né? Para quem não sabe, a gente faz diversas provas para ser prenda. Prova teórica, prova artística, artesanato, culinária. A gente tinha que saber a história da nossa entidade, do estado, saber se comunicar, falar. São várias provas, né? E eu gostava muito de tudo que eu vivenciava no CTG. Aqui em Bom Retiro a gente tem o Querência da Amizade. Eu fiquei por longos anos participando do grupo de jovens e do CTG. 3 vezes aprendendo. Isso aí. Eu sempre digo, Petri, que o CTG e a igreja, eu acho que eles têm uma grande contribuição na minha formação, porque tem coisas que faculdade nenhuma nos ensina. São vivências e aprendizagens que a gente leva para a vida toda. Então eu dançava na invernada juvenil, montamos a invernada adulta, aí nós começamos a ensaiar para ir para o Enarte, que é o maior encontro de arte e tradição gaúcha. Era o nosso sonho ir para o Enarte. Nós ensaiávamos de madrugada, nunca me esqueço. A gente já estudava, trabalhava, então os horários que estava todo mundo livre era depois das 11 horas da noite. Então, era esses horários que a gente ensaiava. Na adolescência, os meus amigos, todos eram da igreja ou do CTG, né? E alguns eram em comum. A gente estava tanto no Onda como no CTG também. E eu digo que foi uma adolescência muito sadia, porque quando veio aquele desejo de sair, se divertir, que todo jovem tem, eu ia ou era com o pessoal da igreja ou era com o CTG. Então, são todos lugares, né, de muito respeito uns com os outros. Na adolescência, né, a gente acaba se deparando com algumas coisas. Aquela fase de querer começar a beber, né, de fazer festa, assim, esse tipo de coisa. E eu nunca tive vontade, porque também na minha família eu tive grandes exemplos, assim, né. Na minha casa, eu nunca vi uma bebida alcoólica na minha casa. Eu nunca abri a geladeira e vi cerveja dentro da minha geladeira. Então, eu tenho muito orgulho disso, dos meus pais. Eu nunca tive vontade, eu não vivenciei isso, né? E querendo ou não, os pais são exemplo para seus filhos. E hoje eu digo isso com toda certeza. E aí, então, lá no Onda, né? Na minha adolescência, eu conheci uma pessoa que hoje é o meu marido, que é o Diego. Nós brincamos porque nós nos conhecemos na Torre do Sino da igreja. Bem pertinho da Sagrada Família que a gente tem lá na paróquia. Que lugar especial, né, para conhecer alguém. Nós estávamos organizando uma chegada de jovens do Retiro e o Diego estava enchendo balões e eu comecei a ajudar a amarrar os balões. Então foi assim que a gente se conheceu. Mas na época nós éramos muito crianças ainda, né? Então foi um longo período de amizade, de estar participando no grupo de jovens. E aí, depois de um tempo, né, depois de alguns anos, uns 3 anos mais ou menos, eu comecei a perceber que ele estava me olhando diferente, né? Não era mais aquela amizade de antes. Naquela época, a Fábio e o Leandro, eles eram tios do Onda. E nós estávamos organizando um retiro, e eu ia coordenar aquele retiro, o Diego já tinha coordenado, e aí ele dava desculpa que queria me ajudar. Eu lembro que a gente andava no ninho branco da Fábio e do Leandro para planejar e fazer as coisas. E ali eu comecei a perceber que o Diego já me olhava diferente, né? Então, alguma coisa tinha, mas eu não queria de jeito nenhum namorar ele, porque nós éramos amigos, né? Eu não imaginava eu namorando o Diego.
E aí, claro, nessa fase da adolescência, a gente começa, né, a se interessar, começa aqueles namorinhos, e nessa fase eu também me decepcionei muito, assim, com algumas coisas que eu tava vendo, né, de conhecer algumas pessoas que só queriam saber de festa, de bebedeira, essas coisas. E um dia, a minha mãe sentou e conversou comigo, e aí ela disse que se eu quisesse namorar o Diego, que para ele estava tudo bem, porque ele era um guri humilde, trabalhador, participava do grupo de jovens comigo, vinha de uma boa família, que eles iriam me apoiar, né? E aí ela explicou também a diferença de uma paixão, do amor, que o amor era construído no dia a dia, que isso que era o importante, eu conhecer a pessoa, eu confiar na pessoa. Foi em 2006, quando nós começamos a namorar. Eu tinha 16 anos e ele 19. E aí eu dançava no CTG, o Diego não dançava, mas ele resolveu ir dançar também, né? Nunca tinha dançado antes. E aí, na invernada, a gente nunca dançava juntos, porque ele dançava com a prenda mais alta e eu dançava com o peão mais baixo da invernada, né? E aí ele começou a dançar também. A gente construiu a invernada adulta e ficamos um bom tempo juntos também no CTG. Nessa época, eu me formei no magistério, aí eu concluí meu estágio nessa escola que eu trabalhava, onde a Fábio me convidou. A gente foi percebendo que a gente não cabia mais no Onda, a gente já estava com uma idade um pouquinho mais avançada, os outros que entravam eram mais novinhos, e a gente começa a perceber que não tem mais espaço, né, pra gente ali. E aí, aos poucos, a gente foi deixando de participar do Onda. Quando a gente se afastou do Onda, eu acabei me afastando também por um tempo da igreja, né? Porque daí veio o período de começar a fazer faculdade, de escolher, né, uma graduação. Eu sempre fui uma criança que gostava muito da área do meio ambiente, da natureza, até hoje, né? De brigar para não cortar uma árvore, e eu dizia que eu queria fazer alguma coisa nessa área. Então, eu comecei a cursar engenharia ambiental na Univates. Depois de 2 anos cursando engenharia ambiental, eu ganhei uma bolsa para cursar pedagogia. Como eu trabalhava na escola, né, fiz o magistério, eu queria aproveitar todas as oportunidades, comecei também a fazer pedagogia. E aí eu cursava as 2 faculdades, né? Eu fazia de segunda a sábado. Hoje eu me impressiono, assim, a gente é jovem, a gente tem energia, né? Eu fazia loucuras, era trabalhar o dia inteiro e faculdade até no sábado, e ainda namorado, família, e aí, claro, que as coisas de Deus foram ficando. E aí, nessa época, a Fábio me convidou para fazer o Cenáculo de Maria. Primeira vez eu disse que não, eu tinha muita coisa. A segunda vez eu disse que não de novo. Mas ela não desistiu, né? E eu agradeço ela por isso. Então, a terceira vez ela me convidou e naquele momento eu senti que sim, eu estava precisando, né? Eu nunca me esqueço que era uma fase que eu pagava faculdade, pagava transporte, financeiramente, né? Eu vivia apertada. E então eu fiz o 56º Cenáculo de Maria, que foi em 2011. O meu chefe era o Astor. E o mais engraçado, né, eu digo que Deus faz as coisas tão perfeito, que o meu lema era: confiei no teu amor e voltei. E ainda a música continua: confiei no teu amor e voltei, sim, aqui é meu lugar. Foi muito perfeito porque eu sempre tive uma caminhada desde criança e eu estava um tempo afastada. Parece aquele semeador que jogou a semente no meio dos espinhos. Eu estava refém do mundo, eu estava sufocada por tudo que eu tinha. Era faculdade, era trabalho, era namorado, era CTG, era tanta coisa. Eu estava tão sufocada que as coisas de Deus foram ficando. E foi no meu retiro que eu me dei por conta de tanta coisa. E foi muito, muito bom mesmo, né? Mas eu precisei de um tempo também para me organizar. Então, logo que eu fiz o curso, eu fiquei uns 2 anos, assim, participando devagarinho, né, na minha cidade, porque a gente tinha ainda o CTG, a gente ensaiava bastante para o Enarte, passávamos o ano inteiro ensaiando, e o Enarte geralmente era no mesmo fim de semana do reencontro, né? Então, o meu coração ficava dividido. Quando eu comecei a fazer faculdade,
Eu fiz um concurso em Lajeado, comecei a trabalhar em Lajeado, numa escola de educação infantil, e eu também trabalhava na Univates. Eu era bolsista da Olimpíada Matemática da Univates, trabalhei por 4 anos, só que os meus horários não estavam coincidindo, né, com ônibus, essas coisas, eu não tinha carteira de motorista, então eu decidi ir morar um tempo em Lajeado, alugar um apartamento. E aí logo o Diego quis ir junto. Só que eu não estava preparada, eu não me imaginava ainda a gente morar junto. E aí, conversando com a nossa família, realmente, né, eles concordaram, eles acharam melhor que o Diego fosse junto para eu não ficar lá sozinha também, né, em outra cidade. Nós alugamos um apartamento. Nesse período a gente trabalhava o dia inteiro, ele estudava também, nós íamos para casa para dormir. Chegava na sexta, morrendo de saudade da família, de casa, a gente voltava para Bom Retiro, passávamos o fim de semana em casa e retornávamos na segunda. Em 2013 eu me formei na pedagogia, já deu uma boa aliviada, né? Foi uma graduação que eu concluí. E aí eu comecei a ser mais perseverante no grupo lá em Bom Retiro do Sul. Foi a partir do curso número 61, em 2013, eu comecei a ser mais perseverante no Cenáculo de Maria. Aos poucos, né, eu fui devagarinho, deixando o CTG também, e era uma longa caminhada, acho que eu já estava tão cansada dessa minha rotina. Fui percebendo, a gente vai ficando, né, mais velho e vai abandonando algumas coisas. Os meus pais, eu sempre convidava eles para fazer o curso, porque eles não estavam mais indo no ECC, então eles também estavam afastados. E eu queria muito que eles fizessem o Cenáculo de Maria. O meu pai teve uma época que ele ficou bem doente, ele tinha problema de varizes, ele teve úlceras de varizes nas pernas, e o que agravava a situação dele é que ele era fumante desde muito cedo, desde jovem ele fumava. E aí teve um médico, os médicos diziam para ele, né, que se ele não parasse de fumar, ele ia ter que amputar pelo menos uma das pernas. Então foi uma grande luta, os meus pais iam em vários médicos, meu pai tomou medicações e a minha mãe sofria muito com a abstinência dele também em casa. Um médico conseguiu salvar a perna dele, ele não precisou amputar, porém ele não parou de fumar, ele continuou fumando. E aí no ano de 2014, eles me procuraram e disseram que queriam fazer o cenáculo. E eu fiquei muito surpresa, muito feliz. Logo eu fiz a ficha e eles fizeram o 66º cenáculo com o lema Deus é sempre mais. E qual foi a minha surpresa? Até hoje eu não consigo explicar o que aconteceu naquele curso, mas mudou as nossas vidas, porque o meu pai, ele foi para o curso fumando bastante, e ele saiu de lá sem nunca mais colocar um cigarro na boca. Então foi um curso assim que mudou as nossas vidas. E a partir daquele momento eu me transformei tanto na minha fé, assim, de ver as obras de Deus na minha vida, de entender Ele, de sentir Ele de um jeito diferente. Eu não sei explicar, mas eu amadureci muito na minha fé depois desse curso. E eu prometi para mim mesma que eu nunca mais abandonaria essa caminhada, porque aquilo tinha sido um milagre. Tudo que eles tinham feito para o pai parar de fumar, e foi ali no cenáculo, foi Deus, eu não sei o que aconteceu, mas foi um milagre. E até hoje, meu pai nunca mais colocou um cigarro na boca. Eu queria até comentar também, no ano de 2018, comecei a coordenar o grupo aqui em Bom Retiro do Sul. É tantos aprendizados, né, estando na coordenação. Quando eu saí da Univates, do meu emprego na Univates, eu fui trabalhar numa escola particular com o objetivo, né, de ter um ganho maior financeiramente. Naquele ano, nós estávamos organizando uma avaliação com o Gincana em Bom Retiro. Eu sempre falei, assim, com muito orgulho dessas vivências da igreja, né, do nosso grupo. E aí, como nós estávamos planejando a gincana, eu pedi para algumas amigas, algumas colegas ideias, né? E eu falava com tanto orgulho, com tanto carinho, eu uso até hoje, né, frequentemente, a roupa do cenáculo, e me fizeram o convite para assumir a parte, para coordenar toda a parte pedagógica da escola. Eu sairia da sala de aula e ia assumir a coordenação, então. E a justificativa que eles me deram
era que eles admiravam o meu trabalho na comunidade, que eu participava, que eu coordenava um grupo, um movimento da igreja, e que eles viam que eu tinha um diferencial. E eu achei importante trazer isso, né? Porque às vezes a gente acha que é um compromisso, mas não é. É tantas maravilhas que acontecem, né, na nossa vida. Realmente, quando a gente tem essa caminhada, a gente tem um diferencial. Os nossos olhos brilham diferente, né? Então, foi através dessa caminhada também, de tudo que eu contava, que eu recebi esse convite. Então, eu assumi por um tempo, né, a coordenação dessa escola, mas depois de um tempo, por motivos particulares, ela encerrou as atividades. Mas aí, logo, eu já tive boas referências e fui trabalhar em outra escola, que é a escola que eu estou até hoje, uma escola particular, então, que é o SEAT, Roberto Torres, em Lajeado. E também hoje eu sou concursada no município de Estrela. Então, eu trabalho na Delfina, em Estrela, no turno da manhã, com anos iniciais, e à tarde eu trabalho com educação infantil no SEAT. Logo depois que eu me formei na faculdade, numa consulta de rotina, né, isso a gente já estava uns 12 anos juntos, namorando bastante tempo, e o médico estranhou, né, o fato de nunca ter acontecido, né, de eu engravidar, da gente ter filhos. E o Diego, ele sempre, desde cedo, ele queria casar, ele queria ter filhos, e ele era todo assim, né, e eu dizia, não, eu quero me formar, eu tenho que estar num bom emprego, a casa tem que estar do jeito que eu quero, a gente tem que estar bem financeiramente, né, e depois, então, a gente pensa em ter filhos, em casar. Isso eu imaginava lá aos meus 33 anos, né? Como se eu pudesse mandar no tempo nas coisas. E aí Deus vai nos mostrando, né, o tempo dele também. Eu sou muito grata porque naquele ano, em 2018, nessa consulta de rotina, o médico foi nos apontando algumas coisas e ele pediu para a gente fazer alguns exames. Eu tinha 28 anos na época. Olha, façam essa investigação agora, porque daí mais tarde vocês vão ter tempo também, se precisar fazer um tratamento, alguma coisa assim. E aí, questão de um mês, a gente descobriu que a gente lidava com caso de infertilidade, né? Eu e Diego, naturalmente, nós não poderíamos ter filhos. E aí, eu lembrei de algo em um dos retiros do cenáculo que eu escutei, isso sempre me chamou a atenção, que um dia a gente vai precisar de Deus, que a gente pode estar muito bem, né, achar que no momento a gente não precisa, mas que todo mundo na vida passa por momentos de dificuldade, de frustração, e aí nesse momento a gente precisa dele. E a gente precisa ter um amadurecimento também para entender essas coisas, entender qual que é a nossa missão. O que Deus queria de nós também enquanto casal, né? Aquele ano foi um ano, assim, difícil. O Diego, principalmente, né? Ele ficou muito deprimido, ainda mais acho que quando trata de uma infertilidade masculina, né? Mexe também muito com o sentimento do homem. Eu chegava em casa do trabalho, eu percebia que ele estava muito triste, ele chorava, e um dia ele me disse que estava tudo bem se eu quisesse terminar, porque eu não ia conseguir ser mãe. Aquilo me magoou tanto que eu disse para ele, não era um problema dele, era um problema nosso, era nós dois, a gente ia encarar aquilo juntos. E foi no ano de 2018 que a gente foi fazer um reencontro juntos. Eu já tinha feito alguns reencontros, o Diego era a primeira vez que ele estava indo, e a gente foi para aquele reencontro e foi impressionante, assim, porque foi um reencontro que parece que foi feito para nós. Deus preparou com todo amor e carinho aquele momento, porque tudo que aconteceu naquele encontro se encaixava direitinho na nossa vida, no que a gente estava vivendo. A gente conheceu casais que tinham passado pela mesma coisa que nós estávamos passando. Foi um fim de semana maravilhoso, né? Onde a gente amadureceu muito quanto casal também para entender qual era a nossa missão, né? E planejar e pensar no nosso futuro também, porque nós queríamos ter filhos. E mesmo que naquele momento eu não estava querendo, né? Eu achava que tinha que ser no meu tempo, mas aí quando a gente descobriu
parecia assim que todo mundo ao meu redor estava engravidando, as minhas primas mais novas, as minhas amigas e menos eu. E aí vem aquela pressão também, as pessoas já veem que a gente já está há muito tempo juntos, questionam dos filhos, e no início eu ficava muito triste, né? E depois desse reencontro, a gente mudou muito, né? A gente começou a planejar, então, né, o que nós faríamos, e foi naquele reencontro que a gente decidiu que nós iríamos se casar. Foi exatamente um mês depois do reencontro nosso casamento. A gente casou no dia 21 de dezembro de 2018 e o reencontro tinha sido um mês antes. Quando nós saímos do reencontro, a gente foi avisar nossas famílias que a gente iria se casar. E aí a gente sempre pensa que um casamento tem que ser um grande evento social, que a gente vai gastar bastante financeiramente, né? E muitos casais, acho que deixam de se casar por causa disso, muitas vezes para não ter esse gasto. E não é nada disso, né? A gente foi organizar o nosso casamento, que a nossa ideia inicial não era fazer nada disso, era ter as bênçãos de Deus. Mas aí a nossa família disse, não, né? A gente vai fazer um casamento, nós vamos fazer uma festa, e foi um momento tão bacana, porque cada um deu um pouquinho, parecia aqueles casamentos de antigamente, que era uma comunidade, todo mundo se juntava, e a gente fez um casamento com mais de 100 pessoas, e foi muito lindo. A gente teve amigos que colocaram som, os meus pais fizeram, então, a janta, outros amigos pagaram a bebida, e cada um fez um pouquinho, e foi um momento, assim, uma festança mesmo. E muitos nos questionavam, né, por que a gente estava casando tão rápido. Eu acho que eu nunca falei isso para ninguém, mas eu estava vendo que o Diego, ele estava caindo numa depressão, ele estava muito deprimido. Então foi uma forma de eu provar para ele que a gente estava junto nessa, e que a gente ia encarar esse nosso problema juntos, né? Depois do nosso casamento, então a gente ainda não estava com a nossa casa pronta, a gente tinha começado a construir, mas ainda faltava terminar garagem, essas coisas. E aí a gente decidiu que a gente não terminaria a casa, e sim, nós iríamos guardar dinheiro para tentar a ajuda da medicina para termos filhos. Como a gente não poderia ter naturalmente, né? Mas com a ajuda da medicina, pela fertilização in vitro, seria possível. Então a gente ficou um bom tempo, né, guardando dinheiro, e aí no ano passado, durante a pandemia, a gente fez a nossa primeira tentativa. E aí eu acreditava que, eu tinha certeza que ia dar certo, porque comigo estava tudo certo. E a gente fez a primeira tentativa e eu perdi, não deu certo. E também a gente pensava em toda a questão financeira, porque a gente guardou muito dinheiro por um bom tempo, né, e não ter dado certo. Então a gente fez a segunda vez de novo, e aí o embrião chegou, né, a se desenvolver por um tempo, e depois ele novamente, eu perdi, o bebê parou de se desenvolver. E aí, claro, foi uma frustração, a gente viveu um luto, a gente decidiu então que a gente ia tentar a adoção. Então, hoje eu digo que nós estamos grávidos, mas estamos grávidos de coração, que estamos esperando. A única coisa que a gente pede é que Deus, talvez os nossos filhos já nasceram, né? Estão por aí. Então, que Deus cuide deles, até que eles venham até nós. Ah, meu coração! Como é que eu aguento uma emoção dessas aí? Já estão com alguma coisa assim já encaminhada? É difícil de dizer, né? É uma espera, a gente não sabe quanto tempo que vai levar. A gente está lá na fila, né? Então, sim, na expectativa, a gente vai vivendo essa espera também, e também vamos amadurecendo, né? Porque aquele sonho de ter um bebê, de estarmos grávidos fisicamente, isso tudo vai passando e a gente vai amadurecendo e vai entendendo tudo de um jeito tão diferente, que hoje a gente sonha, né? Talvez com uma criança, porque quando a gente entra na fila de adoção, a gente coloca alguns critérios. E a gente não colocou critério, né? Pode vir até uma criança um pouquinho mais velha, tá tudo bem, né? Como vier, como Deus tem planejado para nós, a gente vai estar aqui esperando por essa criança, uma ou duas crianças, né?
que foi o que nós colocamos. Então, a gente está nessa espera por este momento, aguardando. Então, agora a gente planeja terminar a nossa casa, porque nós não terminamos, né? A gente investiu dinheiro em outra coisa que não deu certo. Tá tudo bem, porque a gente tentou, né? Eu acho que não foi um dinheiro ou tempo desperdiçado de jeito nenhum. Eu fui muito feliz no tempo que eu imaginei, que eu estava, né, com um embrião dentro de mim. Eu fui muito feliz naquele período, sim. Mas hoje eu já tenho outro sentimento, né? A gente tem essa outra espera e a gente amadureceu muito, né? Quando a gente vai entendendo como funciona a adoção e a gente vai lendo e conhecendo mais e vendo casos e compartilhando também experiências com outras pessoas, a gente vai aprendendo e amadurecendo. Então, hoje, a gente entende qual é a nossa missão, que talvez desde o início era para ter sido assim, a gente foi tentando outras alternativas, e acho que agora é essa, então, a nossa missão, né? A gente vai dar muito amor para outra criança que precisa. Tantas famílias que é tão fácil fazer 7, 8, 10 filhos, né? É tão rápido, tão simples. E, às vezes, famílias, né, casais que lutam por um filho de todas as formas, tentam, investem, né, correm atrás, ficam chateadas. E é assim, não adianta, vai ter para alguns uma coisa, para outros vai ter outra coisa, para uns vai ser mais fácil isso, outros vai ser mais difícil aquilo. Então, muito legal essa tua maturidade, né? Tu e do Diego, de daqui a pouco, bom, se vai ser essa forma da gente ter os nossos filhos, né? Então, que seja assim, né? Sempre deixando na mão de Deus, nada é impossível, né? Já sabe de tantas pessoas que, às vezes, após entrar numa adoção, por algo inexplicável até para a ciência, daqui a pouco engravida. Então, na verdade, o legal é ter essa maturidade de realmente colocar na mão de Deus e esperar, a espera gostosa, né? Porque a gente diz que Deus não se atrasa, né? Ele capricha. Então, às vezes ele está caprichando com alguma coisa que está para a gente e a gente não consegue perceber. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu não sei se eu já te perguntei. Por que o teu Jéssica é com um S só e não é o normal, assim, Jéssica? Tem alguma razão? Tem. A minha mãe tem muita criatividade, né? Quando eu nasci, a mãe achava muito lindo Jéssica. Só que era a moda Jéssica e muitos bebês estavam tendo o nome de Jéssica. Então a mãe quis fazer um pouquinho diferente. Ela tirou o J, colocou um D e tirou um S. Oi! Tudo bom? E aí? Tudo na santa paz? Aê, bonitão! Tranquilo? Parabéns, obrigado pela casa hoje, hein? Senão a menina, imagina... Terminamos com a internet da casa hoje, porque era ela num quarto usando a internet, fazendo reunião, eu na sala fazendo outra reunião, mas deu tudo certo. O Diego é daqueles bons colorados do nosso cenáculo, que agora ninguém mais consegue sacanear ninguém, nem colorado, nem gremista. Ninguém mais pode tirar onda com ninguém do jeito que tá os nossos times, né? Tá tudo tranquilo, tá tudo organizadinho, como é que tá? Só... esperando voltar essa pandemia aí, tudo na paz. E a Aline, eu que vou ter que convidar ela para fazer o cenáculo ou vocês? Como é que vai ser? Pode convidar, Petri, já convidei muitas vezes. Tu viu que a Jéssica falou que a Fábio convidou 1, 2, 3 e graças a Deus que ela aceitou. Então eu não sei se ela já te convidou 1, 2, 3. Mas assim, ó, o combinado é o seguinte, ó. Sabe que a gente deu início ao cenáculo aqui. Eu fiz a 32, o cenáculo aqui quase 30. E a combinação é o seguinte, quando alguém convida, a pessoa pode dizer que não, mas, quando o fundador convida, daí a pessoa está impedida de dizer que não. Eu quero te anunciar, tá, que tu vai ter que fazer o próximo. Pode deixar, e eu não vou sozinha ainda, vou levar um parceiro junto. Vocês trabalham juntas, Jéssica, lá na escola? Sim, a gente trabalha juntas já há bons anos, né? Eu estava aqui me segurando, porque é muita emoção o testemunho dessa menina, é uma querida, esse casal é um casal, assim, ó, a gente tem um carinho imenso, eu sempre estava acompanhando também, né, quantas vezes conversamos sobre isso, a gente está junto, estamos juntos sempre, vamos para frente, porque para frente é que se anda, não adianta a gente querer ficar olhando para o que passou, porque não deu certo, vamos adiante, nas possibilidades que Deus vai nos apresentar, a gente vai junto. Minha querida, dá a tua mensagem. Então, Petri, pessoal, muito obrigada por este momento, a todos que estavam aqui escutando.
eu pude sentir esse carinho imenso de todos. Eu agradeço muito essa oportunidade. Quero agradecer o Diego também pelo companheirismo, por tudo que nós vivemos juntos. O recado que eu deixo a todos vocês é que acreditem no tempo de Deus. Ele sabe o que Ele quer de nós, né? O tempo de Deus é diferente do nosso. E continuem nessa caminhada que vale muito a pena, né? Deus nunca nos deixa só. Então a gente precisa confiar nele. Muito obrigada também a Fábio e ao Leandro. Graças ao convite deles que também nós estamos aqui hoje. Queridos, ó, beijão para vocês.